Boas escolhas a todos. Mais uma quarta-feira, estamos juntos aqui, só aguardando o pessoal chegar. Pessoal já chegando aí. Bem-vindo a todos, boas escolhas. Boas escolhas a todos, sejam bem-vindos. Fortaleza, Ceará. Salve aí para vocês. Lugar muito bonito. Já tive aí já assim. Muito bonito. Sejam bem-vindos, boas escolhas a todos. Nessa nossa quarta-feira, mais uma vez juntos aqui. Agradeço a vocês estarem presentes e quem está chegando ainda. Para alguns demora o motorzinho a esquentar, mas vamos lá, vamos aguardar. Sempre relembrando que essa live, como as outras também, ficam na íntegra no YouTube, no meu canal. Chapada dos Venderóis, é isso? Dos Vendeiros, aqui em Senzalas. Salve para vocês. Então vamos lá. O nosso tema de hoje, por que a disciplina é maior e mais importante do que a motivação? Primeiro de tudo, é bom a gente sempre entender qual é essa definição, por que é mais importante ou é maior e o que define uma coisa da outra. A motivação, com certeza, é muito bom. Com certeza você ter essa automotivação, né? A partir do momento que você não dependa de uma motivação do lado de fora. Se você tiver, você faz. Se você não tiver, você não faz. Isso é o que eu chamo de dependência. A motivação, ela não pode ser vista como uma consistência. Por quê? Como eu disse antes, ela traz uma dependência. Muitas das pessoas vivem baseada em ter motivações. Sinto muito lhe dizer, mas ela vem, aparece, desaparece quando não está a fim de fazer. Nem sempre você vai acordar de manhã e vai sentir aquela motivação necessária para você concretizar o seu objetivo. Né? Por menor que seja o seu objetivo, né? Que seja o seu dia, não necessariamente um sonho, uma meta, mas sim, ela aparece quando quer, dizendo dessa maneira, bem clara, porque é verdade. Já a disciplina, não. A disciplina, além de ser uma constância, porque você escolhe essa constância, ela te traz a consciência clara, ela te faz ver e sentir uma consciência clara, ter uma consciência clara, melhor assim, de que não importa com motivação ou sem motivação, você vai fazer. Eu vou dar um exemplo para vocês. E vocês já devem ter visto isso, não de repente exatamente nesse exemplo, mas bem parecido. Sabe aquela pessoa que planejou, né? Eu sempre repito isso, e a repetição faz com que o exercício seja mais claro, mais efetivo. A pessoa planejou tudo. Aí acordou de manhã, olhou pela janela, em vez de estar aquele sol, estava aquela chuva, o temporal. Aí ela falou: nossa senhora, acabou com meus planos.
não vou poder sair de casa. Está chovendo muito e eu vou esperar. Essa é a pessoa A. A pessoa A1, porque não tem B, ela olha para fora, ela olha para fora e olha o tempo ruim, muita chuva, da mesma maneira que ela olha um dia de sol. Aí você fala, mas como assim? Por quê? Porque o foco dela não está no clima. O foco dela está em se ajustar para ela poder prosseguir com o plano dela, o que ela planejou. E muitas das vezes isso acontece com a gente. Acontece com a gente. Se você parar bem para pensar, a gente, até de uma certa maneira, usa a motivação como terceiriza a motivação como uma justificativa. Eu não estou bem, não estou motivado não, acho que hoje eu não estou legal para fazer. A disciplina não permite esse tipo de comportamento. Mas quando eu digo a disciplina não permite esse comportamento, é você que não permite esse comportamento, é você que não deixa isso acontecer. A sua importância é completamente direcionada à sua meta, ao seu plano, ao seu sonho, o que você tem que fazer. E muitas das vezes, isso é muito bom prestar atenção, a gente usa essa motivação, que ela é boa, que ela é ótima, como terceirizando, como eu disse antes. Você terceiriza, você usa ela como uma justificativa para você não fazer. Isso se torna, muitas das vezes, dois ou maior empecilho na sua vida, para você poder progredir, para você poder andar. Que, de uma certa maneira, aliás, de uma maneira bem clara, você justifica aquilo que você não está disciplinado a fazer. A disciplina, gente, ela não é uma imposição, ela não vem dessa forma, ela não é eu tenho que fazer porque eu não tenho outra opção. A gente deveria ter um melhor entendimento da definição, disciplina, consistência. Porque quando a gente vê dessa maneira, como se fosse uma desculpa, a gente vai usar isso para sempre. Quando você vê que não é uma questão de obrigação, e sim uma questão de compreensão, você consegue entender que o sacrifício, você consegue entender que o esforço, você consegue entender que a chuva só vai molhar, não vai fazer mais nada que isso. Em vez de você sair de sapato, você vai sair de galocha. Em vez de você não carregar o guarda-chuva, você vai sair com o guarda-chuva. Essa, na verdade, é a diferença. A nossa tendência em não compreender, não definir, faz com que a gente construa uma dificuldade. Eu disse a gente, nós, vocês, construam uma dificuldade contra o próprio sonho de vocês, o próprio projeto de vocês. Deixa eu ver o que o BTPox salve aí para vocês. Como eu gostaria ter tido alguém com tua sabedoria ao meu lado. Talvez eu tivesse sido um grande atleta, mas o mundo não perfeito, infelizmente. O mundo não é perfeito.
Sim, mas veja só, não para aí. As coisas não param aí. Muitas das vezes os caminhos que a gente escolhe, por incrível que pareça, por mais que seja decepcionante, seja doloroso, existem outros caminhos que você pode, com certeza, escolher, aplicar e ter sucesso. Né? Esse é um outro fator também, né? Eu até acredito que seria uma outra live, né? Como lidar com a decepção daquilo que a gente queria tanto ter, tanto fazer. Vai ficar para uma próxima. Porém, voltando ao nosso disciplina e motivação, eu não quero que ninguém entenda que eu seja contra a motivação. Não, pelo contrário. Mas eu quero que todo mundo tenha uma ideia, uma visão clara de que a motivação, ela aparece quando ela está afim, como eu disse no começo da live. Ela não vem constantemente, ela vem quando ela está se sentindo legal. Já a disciplina não. A disciplina não tem esse luxo, né? Um luxo bom. E essa dependência, né, que muitas das vezes a gente tenta acomodar, né? A gente acomoda essa dependência como uma forma de justificar, como uma forma de mostrar que não fui eu, não, foi na verdade a falta, né? Você nem coloca a culpa, né, em ninguém, né? Foi a falta de motivação, como se a motivação fosse uma outra pessoa que você estava aguardando ela chegar para você poder iniciar a sua caminhada, a sua jornada, o seu sonho, a sua meta. E quando na verdade não é dessa maneira, não funciona assim. Deixa eu ver aqui. Mestre, as artes marciais podem ajudar a lidar com o vício? Com certeza. Na verdade, sim, pode, eu respondendo a sua pergunta, mas o que pode mais ainda lidar com o vício é a sua vontade de ser saudável. Eu vou explicar para você o que eu quero dizer. Quando você começa a ter uma consciência de que não é bom para você, não te faz bem, mesmo que o prazer seja passageiro, a vontade traga para você só aqueles 5 minutos, como foi o teu exemplo, você vai começar a ter uma consciência que vai ser maior do que a sua vontade de ter aqueles 5 minutos. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou botando a responsabilidade em você? Porque se você não tiver, vamos dizer que você mora numa cidade que não tem arte marcial, não tem lugar para você ir treinar judô, karatê, capoeira, o que for. Aí você faz o quê? Você cria uma justificativa de que você vai continuar fazendo porque não tem. Então, na verdade, o começo de você lidar com a ajuda é em você. E a arte marcial, ela vai ser uma ferramenta para te ajudar, te auxiliar a você encontrar aquilo que você não encontrou sozinho, que seja o exercício. Mas você pode também ter outro caminho de exercício. Você pode criar um schedule para você e você fazer outros tipos de exercício, que se vai te ajudar. Há tempo para todas as coisas, até mesmo as escolhas erradas nos levam a um lugar de crescimento quando resolvemos escolher as melhores lições do que apenas se lamentar por aquilo que tivemos. Excelente o comentário, Carlos. Porém, deixa eu
Deixa eu amplificar um pouquinho mais o teu comentário. Numa grande maioria, se não uma total maioria, são os erros que ensinam mais, sempre. Porque eles trazem sentimentos completamente oposto àquilo que a gente gostaria de sentir. E pelo fato de você sentir aquilo que você não queria sentir, quando você presta atenção, faz com que você entenda que o erro, na verdade, é uma lição, não é um castigo. A falta de autorresponsabilidade, ao me ver, é um dos grandes responsáveis pelo não desenvolvimento ao crescimento em qualquer área da nossa vida, seja ela pessoal ou profissional. Exatamente, por isso que eu disse na pergunta que foi feita, e eu não quis dizer, né? Eu já ia, na pergunta foi feita, eu quis dizer que não necessariamente você precisa depender de um lugar, que a continuo dizendo, ótimo se você encontrar, ótimo se você ter, sim, mas a responsabilidade começa em você, completamente certo. Juliano, aqui com a gente, bom te ver, Ju. O que faz a disciplina ser constante? A disciplina é o ato da clareza, da consciência clara de que você, independente dos obstáculos, independente das subidas e descidas, das caídas, como você quiser chamar, faz uma lista. É o ato de você completamente assumir uma vontade obsessiva, completamente num bom sentido, de que o que você quer é mais importante do que tudo. Porém, essa é a primeira clareza, é o primeiro passo. O que faz a disciplina funcionar é a consistência. Por que a consistência? Porque a consistência está acima da disciplina. Ela te dá a consciência mais clara ainda, mais clara, acredito que essa que seja a melhor maneira de eu definir isso, de que vai existir com muita certeza, sem um pingo de pessimismo, os altos e baixos, as chuvas, os temporais, a neve, o furacão, as decepções e todas as coisas que a gente sabe, mas não quer enxergar, a gente completamente se nega a enxergar, de que vai acontecer, né? Não tem uma estrada que seja somente reta e plana, não. Ela tem muita curva, muitos altos e baixos, muito temporal, imprevisível, exatamente. Rodrigo, boas escolhas. Júlia Barros aqui com a gente, sempre. Disciplina é fazer mesmo sem vontade de fazer, como muitos dizem. Como muitos dizem? Não, a disciplina não é você fazer sem vontade. É você entender que nem sempre você vai ter vontade, mas que por uma obsessão muito grande, por um desejo muito grande, que pode ser chamado de vontade, está acima, completamente acima de qualquer outro tipo de sentimento que possa se apresentar. Simples assim. Você sabe quando as pessoas dizem para você, já que eu não tenho outra maneira, eu vou ter que fazer? Esse é um meio legal, isso é a metade legal. Porque para ser inteiramente legal, não é por obrigação, por paixão. Você vai fazer
você vai levantar de manhã, às 5 horas da manhã, num frio do cacete, desculpe o meu francês, mas aquela vontade, aquele clima dentro da cama, que a cama, o cobertor, o momento, a hora está te abraçando. E você fala, muito obrigado pelo abraço, mas eu vou levantar. E você levanta se tremendo com um sorriso na cara, para você poder ter um entendimento de que é a vontade de fazer. Muitas das vezes as pessoas me perguntam que fórmula é essa, né? O que acontece com a gente quando você se depara com uma grande situação, um grande desafio, palavra certa, desafio. E você se questiona, será que eu tenho capacidade? Será que eu tenho habilidade? Será que eu tenho inteligência? Será que eu tenho, será? E eu digo sempre a mesma resposta. Quando esse sentimento, né, de terror, de pânico bate em você, corre para frente do espelho e se pergunte, com todos esses cerais que está acontecendo, o quanto você quer. Você fala, porra, depois disso tudo, você vem na frente do espelho e se pergunta o quanto você quer. Exatamente, o quanto você quer. O quanto você quer. Aí está a resposta. Se você responder para você, eu quero muito, o quero muito não é só o resultado, o quero muito é o processo. É você concordar com o misterioso. Eu não sei o que vai acontecer, não tenho a mínima ideia o que vai cair do céu, se a terra vai tremer, se vai ter terremoto, vai ter maremoto, vai ter tudo. Mas eu quero. Por aí. O Carlos está falando aqui, como separar a dor que ensina da dor que traumatiza. O Senhor mesmo disse que a grande maioria aprende pela dor, mas como podemos separar a dor que ensina da dor que traumatiza? Olha só, Carlos, toda dor que você sente, logicamente ninguém gosta de sentir dor, né? Ninguém gosta de sentir dor. E às vezes o trauma é, na verdade, uma sacudida a mais. Você precisa ter essa sacudida a mais, porque você ainda não entendeu. E como separar uma coisa da outra? Na maioria das vezes, a dor, ela vem naquela forma de decepção, né? Até porque mesmo as pessoas que acreditam, que se esforçaram tanto para atingir, para almejar aquele momento, e aquele momento não chegou. Quando é que você se pergunta, com tanta vontade assim, se você estava preparado para aquilo, para aquela responsabilidade, para aquele passo? Será que a gente para refletir e será, peraí, se não aconteceu agora, é porque, mesmo que eu não saiba, eu não tivesse preparado para assumir, dar esse passo. É como se eu falasse para vocês já viram alguém, e eu vou usar isso como exemplo, alguém falar mal de si mesmo? Para prestar atenção. Você já teve uma conversa com alguém e você chegou e falou, não, eu sou chato, eu sou isso, eu sou aquilo, na verdade eu colaboro para esse tipo de situação, eu fui o iniciador desse problema. Você completamente assume a sua responsabilidade. Se você me perguntar o que separa a dor do trauma, é justamente a gravidade daquilo que você se negou a aprender. Até porque, na maioria das vezes, né, eu uso a maioria que eu não quero usar a palavra totalmente, mas a dor ela aparece para ensinar. Justamente para você
não ir naquela direção onde tem um buraco que você já caiu 20 milhões de vezes. Então, em um determinado momento, o buraco, quando você bater lá, vai machucar. E esse machucado vai criar uma lembrança, vai criar uma memória em você. E você depois não vai mais entrar naquela direção e vai passar por de volta do buraco. Não em volta do buraco. Quais são os inimigos da disciplina? Não tem inimigos, tem inimigo. Não é plural. Você mesmo. É a completa falta de entendimento consciente da sua vontade de fazer, de ter, de seguir. Completamente seu. É difícil, né? Eu sei que às vezes, muitas das vezes é difícil a gente tomar essa responsabilidade, né? É mais fácil, menos doloroso, né? A dor no sentido de assumir a responsabilidade, que na qual, quando você assume a responsabilidade, não é doloroso, é inteligente. Não aconteceu porque fui eu mesmo. Você sabe o que acontece muito? Vou te dar um exemplo, outro exemplo. Na luta, quando o lutador perde a luta e ele, na primeira oportunidade que ele tem, ele faz uma lista de coisas que aconteceram. E ele faz questão de se expressar essa lista, de falar sobre essa lista. Faz questão, de uma maneira para justificar, de uma maneira para, né, se desculpar. Será que é por causa daquilo que ele supostamente não teve ou teve demais? Eu não sei te dizer. Mas de quem é a responsabilidade? De quem é a primeira responsabilidade? Dele mesmo. Mestre, como é essa obsessão de querer vencer em tudo? Vi um vídeo seu falando isso em uma entrevista. Exatamente, Rodrigo. Por quê? Veja só, nós carregamos, né? Eu falo carregar porque, de uma certa maneira, quando a gente aceita pela questão da convivência, pela influência e, acima de tudo, pela falta de entendimento, a gente se sente mal, muitas das vezes, quando a gente quer ganhar alguma coisa, e o ganhar alguma coisa, que seja numa competição, que seja num trabalho, incomoda ou vai deixar o outro desapontado, vai deixar o outro triste. Eu não vejo dessa maneira. Por que que não? Por que que eu uso a palavra obsessão? Porque a gente não está aqui para perder. A gente não está aqui para deixar de ganhar. Não quero dizer com isso que todas as vezes você vai ganhar. Não é isso. É que me parece muitas das vezes que existe um livro secreto, existe uma fórmula que foi feita por alguém que eu não sei quem, que se eu encontrar ele completamente eu vou ter uma atitude agressiva, é de convencer as pessoas, e as pessoas, pelo fato de elas não se conhecerem, aceitarem que perder está tudo bem, que você deveria saber perder. Como é que você aprende isso? Como é que você ensina isso para você? Como é que é isso? Qual é a palavra, qual é o conselho, qual é a forma, qual é o livro que você leu ou o documentário que você assistiu que te ensina a perder? Pois veja só, vamos do começo, né? Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente e mais uma vez do começo. Você sabe um exemplo científico verdadeiro, é fato. Não fui eu que inventei, não fui eu que criei, pelo contrário, quem dera, está longe disso. Mas no seu primeiro momento, e é importante você entender isso, porque não tem como você negar.
Não é um exemplo que você diz para mim assim, não, mas isso aí não encaixa comigo, não foi dessa maneira, não aconteceu comigo. Eu vou te dar esse exemplo, que deveria ser um exemplo de constância, de todos os dias, muitas vezes durante o dia. No seu primeiro momento de vida, qual é esse primeiro vida? Não é o momento que você nasceu, não, você vai lá atrás, você veio concebido, você era aquela cabecinha, aquele rabinho, nada mais, tão pequenininho que quase que não dá para ver. Mas junto com você tinha mais 300 milhões. Exatamente você, o Rodrigo, o Robson e todos que estão aqui e todos que não estão aqui. Você foi o que nadou, voou, correu na frente de todo mundo. E por isso hoje você está aqui. Mas os outros 300 milhões também são outras pessoas. Se você se tornou uma pessoa, os outros 300 milhões teriam a mesma intenção. Vamos botar dessa maneira. Mas você foi o que ganhou a corrida, você foi o que ganhou a nadada, você foi o que chegou primeiro, você foi o que, quando entrou no castelo, subiu no pódio de um lugar só, do primeiro lugar, você ganhou. Só tinha uma medalha de ouro, não tinha prata, não tinha bronze, não tinha absolutamente nada. Quando um entra, a porta se fecha. E você foi esse. Agora você me traz esse momento, porque não tem como você falar, não, eu não fui dessa maneira. Eu caí, a cegonha que me trouxe. Eu sei que não, logicamente, né? Quando você para pensar bem, aonde foi o perder? Aonde é que você deixou de ganhar? Aonde é que você perde? Aonde é que você deixa de ganhar? Então, se você trouxer esse exemplo sólido, fato, consumado, como uma oração, como uma lei para você, aí eu te faço a pergunta: como é que você não tem vontade de só ganhar? Como você não tem vontade de só vencer? Não quero dizer, outra vez repetindo, que você vai vencer. Mas você é um campeão nato, você é um vencedor nato. Não tem como você desmontar isso. E me parece muitas das vezes que esse é, sim, o grande problema. É a nossa aceitação. A gente escolhe querer aprender a perder. A gente escolhe querer aprender a deixar de ganhar. Exatamente dessa maneira. Eu já tive vários exemplos, né, principalmente profissionalmente, mexe hoje em dia com o celular, redes sociais, entre outros, é difícil de manter disciplina, são muitas distrações, mas como lidar com isso? Deixa eu te fazer uma pergunta. O celular funciona sozinho? O computador funciona sozinho? Além dessas duas perguntas rápidas, você sabe quando as pessoas falam assim, não, esse mundo, cara, esse mundo tá louco. O mundo não tá louco. O planeta não tá louco. O planeta sabe exatamente a jornada e o caminho que ele tem que fazer. Quem tá louco é que vive no planeta, que escolhe ser louco. Então, quando você fala, hoje tem muitas distrações, quem é que se distrai? É o telefone que se distrai quando você usa ele, ou você se distrai quando você usa o telefone? Eu deixo a pergunta. É muito fácil, completamente a gente direcionar a nossa responsabilidade com nós mesmos. É muito fácil.
Quem é que vai ditar as regras? O telefone ou você? Eu não vou nem entrar no mérito da mídia, do mundo, desse mundo ilusivo, né? Essa ilusão que todo mundo é forte, bonito, rico e saudável. É que nem notícia ruim. Você não vê televisão, jornal dando notícia boa, porque não vende. Mestre, como ter uma mente 100% focada e não ver mais nada, a não ser o objetivo? Isso, na verdade, Rodrigo, não é uma dádiva, não é um presente, não é um dom. É uma vontade que você impera, você exercita, e não é, eu sou assim, não, é todos os dias, todas as horas. Você pode, eu vou dar um exemplo usando aquilo que, em relação a ter obsessão pelo ganhar. Se eu tiver numa luta de cinturão ou jogar porrinha com você, eu não penso em mais nada a não ser ganhar. Você fala, pô, mas peraí, como assim? Não me interessa. Não me interessa o que seja. Esse instinto, essa vontade, essa mentalidade, ela é constante. Deixa eu voltar aqui. Então, em relação à mente, foi o que eu disse para você, é um exercício diário, completamente. Aonde você, primeiro de tudo, Rodrigo, você tem que ter uma consciência. Quando eu falo consciência, é porque eu quero chegar no grau máximo de relacionamento com você mesmo. Ou seja, você tem que saber quem você é, o que você quer. E não ter esse, como é que eu posso dizer isso para vocês? Ter essa preocupação de que eu quero ser uma pessoa para os outros, que eu tenho que provar alguma coisa para alguém. Nada disso. Chris, put it down, please. Mestre, qual a importância da rotina e planejamento para a vitória? E como o senhor faz esse planejamento? Essa é uma pergunta complexa e acredito que a resposta vai ser mais complexa ainda. Qual a importância da rotina e planejamento para a vitória? Primeiro de tudo, eu vou separar isso tudo, eu vou quebrar ela um pouquinho. Primeiro de tudo, a importância da rotina, ela vem com um planejamento. Logicamente, você tem que planejar, você tem que ter uma rotina, tem que ter um schedule, sim. Você só não pode depender de um bom dia de sol, de um ambiente para isso. Não. O sonho, a meta, o propósito não tem parada. Por quê? Porque a vitória se torna até que, de uma certa maneira, fácil, no sentido de não que você vai encontrar a vitória, não é que você vai sair vitorioso, mas você vai ter a satisfação completamente de uma consciência tranquila de que você deu o seu melhor. A nossa preocupação sempre está no final, quando na verdade o processo é o que é mais importante. Mas então você está dizendo para mim que se eu treinar bem, se eu fizer isso bem, tudo bem, eu vou ganhar? Não, eu não estou dizendo isso. Eu vou dizer para você que você vai estar bem preparado. Você vai ter condições de acessar respostas e entender perguntas melhor do que muita gente. Porque você se preparou. Da mesma maneira que é importante, você tem que entender que não vai acontecer, numa grande maioria das vezes, até sendo meio eu tenho que totalizar a coisa. Não vai ser da maneira que você gostaria que seja.
Sabe quando você planeja aquele mar calmo e você acredita que todos os dias quando você chegar na praia vai ter só aquelas ondinhas daquele tamanho que você gostaria de surfar? Meu amigo, não vai ser dessa maneira não. Tem dias que você vai bater na praia e vai ter uma onda de 100 metros. Aí cabe a você. Você recua ou você avança? Mestre, como não se importar com o que os outros vão pensar quando deixamos de ganhar? Porque não é importante para ninguém a não ser para você. Por que a gente vive nessa porra dessa impressão de que a gente tem que impressionar alguém? Por quê? Não é só no ganhar não, mas em tudo. É tudo. Será que a pessoa vai gostar da minha roupa? Será que vai gostar da minha fala? Vai gostar da minha pele? Vai gostar? Meu amigo, somos seres individuais que temos que ter e ser responsáveis por nós mesmos. O que o outro pensa, o que o outro fala, a opinião do outro é importante para ele, não para você. Ou seja, ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa e esse assunto veio à tona. E ela me falou que se sentia incomodada, que muitas das vezes, né, a opinião do outro. Eu falei, mas o que o outro tem de tão importante, tão forte e tão ameaçador que faz você se importar com a opinião do outro? E eu dei para ela a minha definição. Qual é a minha definição? Mesmo sendo desagradável, mesmo sendo o que é para outra pessoa, aquilo só vai me atingir. E eu não falo atingir de uma maneira superior, porque eu sou Conan Silveira. Não, é claro e simples. Só vai me atingir se eu permitir. A opinião do outro, quando você deixar de ganhar, só vai te incomodar se você permitir. Não é porque você deixou de ganhar, é porque você está permitindo que a opinião dele te incomode. Simples assim. Como saber se o liderado tem um coração ensinável? Saber se ouve. Como assim, Rodrigo? Como saber se o liderado tem um coração ensinável? Ah, sim, se o cara é a gente chama de coachable. Isso acontece no caminho. Isso com certeza. Porque, como eu disse logo no comecinho, muitas das vezes a gente quer aquela determinada coisa, a gente tem aquele determinado propósito, mas escolhemos não pagar o preço, ou a gente pelo menos tenta não pagar o preço. E a vida não tem esse tipo de negociação, né? Não existe isso. Você não, é como eu sempre digo, um exemplo bem bobinho. Você quer morar numa mansão confortável, cheia de quartos e suítes, mas pagar o preço de um aluguel de uma kitnet. Não tem como. E como seria a mesma coisa você morar numa kitnet e o preço ser o de uma mansão? Não tem como também. Minha gente, vou ficando por aqui. Excelente bate-papo hoje, muito bom, adorei as perguntas, a troca. Deixa eu aqui, não vou esperar o Rodrigo. Mestre, calma que eu vou responder o Rodrigo primeiro. Mestre, em momento de transição, quando não temos certeza do caminho, o que fazer? Rodrigo, eu vou lhe informar uma coisa muito especial. A gente nunca sabe o caminho. A gente nunca sabe se vai dar certo. Eu vou dizer para você o que eu li outro dia, e para mim foi não só a melhor, mas a maior, a mais preciosa definição do que você está me perguntando. E era justamente isso. A vida não é um problema a ser resolvido. Ela sim é um mistério a ser vivido. Se você me perguntar o que vai acontecer, eu não sei.
Até também porque, pelo fato de eu ter essa consciência que eu tenho da maneira que eu penso, da maneira que eu vivo, da maneira que eu vejo, e saber que as coisas funcionam no mistério. Eu não sei te dizer, em momentos de transição, quando vamos ter certeza do caminho. Eu sei dizer para você que eu tenho do meu lado essa consciência, eu tenho do meu lado a habilidade e o entendimento de me ajustar, né, de remoldar, não sei se essa palavra é cabível. O que eu não posso é parar. Eu posso desacelerar? Posso, mas parar nunca. Então, o meu melhor conselho para você é que você não se preocupe antes de começar se vai dar certo. Porque muitas das vezes como a gente está acostumado, né? Eu vejo isso muitas pessoas dizerem, uma das coisas que mais nos atrapalha é você sofrer por antecipação. Você nem começou e você já está se perguntando, vai dar certo? Será que eu vou? Será que eu não vou? Se não for para a direita, você vai para a esquerda. Se não for, você pega um outro ângulo. Sempre tem uma direção nova. Conan, como treinador experiente, o atleta precisa desenvolver para vencer um adversário. Como um treinador experiente, o que um atleta precisa desenvolver para vencer um adversário extremamente potente. Qual é o ponto-chave que separa quem entra para lutar de quem entra para ganhar? Primeiro de tudo, uma coisa é outra, a outra coisa também é outra coisa. Não são duas coisas. A pessoa que entra, ela só pode ir para ganhar. Você já ouviu alguém ir para tirar segundo lugar? Se eu te perguntar quem foi que ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas, 1000% das pessoas não tem a mínima ideia. Mas se eu perguntar quem ganhou de ouro, o pessoal vai saber. Não esse pensamento, essa mentalidade, mais uma vez, o que é mais confundido é que você se apega dizendo, já que eu penso assim, já que eu faço isso, eu estou bem preparado e eu quero ganhar, eu vou ganhar. Nem sempre. Mas isso não... Aí você faz o seguinte, que a maioria das pessoas faz o seguinte, então, veja só, eu me preparei, tenho essa mentalidade e não ganhei, deixei de ganhar. Isso não serve para mim. Então agora você vai aprender o que é perder? Você vai aprender eu vou treinar, vou me preparar, mas eu quero perder, eu quero tirar segundo lugar. Me diz quem é que vai para uma competição para tirar segundo lugar e se sentir como se fosse o campeão. Não é dessa maneira. Não. Independente do adversário, independente do oponente, a sua mentalidade não muda. Nunca vai mudar. Isso não é como um dia de sol, um dia de chuva. Não, é uma constância. Para tudo que você faz, para tudo que você quer, para todas as suas vontades. Quando você não tinha a mínima consciência, a mínima inteligência, você ganhou contra 300 milhões de pessoas. Como é que agora o questionamento é como aprender a perder? Não que seja a sua pergunta, mas eu estou trazendo isso para vocês. Mestre, muito obrigado por todo o aprendizado, e sua vida é um presente para o mundo. Só é um presente bom quando a gente divide, Rodrigo, e eu procuro fazer isso. Procuro fazer isso. Já assisti 20 vídeos no YouTube e não me canso. Excelente. Excelente. E uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, o livro Mestre de Você, que eu escrevi, eu lancei em 2023. É outra maneira de vocês entenderem mais ainda
né? Alguns até dizem para mim que isso é um livro de cabeceira, né? Que estão lendo todos os dias, todas as vezes, mas aonde eu procuro trazer essa ideia, essa mentalidade de quebrar esses mitos, né? Como o mito o outro está falando de mim, eu vou bater o pé, vou chorar. Meu amigo, só funciona se eu permitir, se ele tem um direito. Olha só que interessante, eu vou voltar, eu vou falar só esse pedacinho, a gente pode fazer uma live sobre isso também. Como é interessante quando você começa a entender, né? E acima de tudo, sentir completamente, conscientemente, que o outro tem o direito de não gostar de você, o outro tem o direito de falar de você, que nada que o outro faça, mesmo que seja completamente contra a sua opinião, é um direito do outro. Fica aí a mensagem. Socorro, obrigado, Socorro. Sempre aqui na torcida. Pela filha. Então é isso, gente. Bruno, bom te ver aqui, meu grande amigo. Pessoal que gostaria de ter um psicólogo, chama-se Bruno Pecli, aqui, tá comigo aqui nas lives. Muito bom. Recomendo para vocês. Então é isso, vou ficando por aqui. Assistam a live na íntegra, compartilhem, eu agradeço a presença de vocês, muito bom estar aqui com vocês, e a gente se vê na próxima quarta-feira, mesmo horário, e fico aguardando qual será o tema da quarta-feira que vem. Manda para mim e a gente vai conversar sobre isso. Boas escolhas a todos. Para quem mora nos Estados Unidos, que tem um Thanksgiving, que aqui está sendo comemorado essa semana, né? É ação de graça. E é isso. Gratidão deveria ser todo dia, não quero dizer que é só essa semana não, mas deveria ser todos os dias. É isso então. Vou ficando por aqui e a gente se fala daqui a pouco. Boas escolhas.